Glória a Deus por este culto, por esta terça-feira de ensino. Como de costume, peço aos irmãos, vamos nos ajoelhar, fazer um período de oração. Aqueles que, porventura, motivo de saúde ou por algum outro motivo não puder se ajoelhar, permaneça sentado, ore em espírito. Amém? Oremos com temor e tremor. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és bom, Senhor, e o Senhor é bom. Tu és bom, ó Pai, graças te dou por esta noite, graças te dou, Senhor, por esta terça-feira, graças te dou, ó Pai, por este lugar, por este culto de ensino. Graças te dou, Senhor, pela minha vida, graças te dou por cada vida que aqui adentrou a esta casa que é chamada Casa de Oração. Senhor Jesus, de certo que muitos de nós tivemos um dia cansativo de trabalho, um dia corrido, outros tiveram um dia estressante, outros tiveram um dia atribulado. Mas mesmo assim, em sua pouca força, nesta pouca força, nos levantamos e viemos a esta tua casa, Senhor, para buscar a tua face, para mais uma vez nos ajoelharmos diante do Deus que é o dono de nossas vidas, Deus Criador dos céus e da terra. Sim, Senhor, porque só o Senhor que pode nos dar graça, só o Senhor que pode nos dar força. Graças te dou, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos formou, foi o Senhor que nos levantou. E até aqui o Senhor Deus tem nos sustentado. Até aqui o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, tem sido também o nosso Deus, o Deus desse ministério. Arrependei-vos. Meu Senhor Jesus Cristo, graças te dou, Senhor Jesus, por esta noite. Senhor Jesus, tu que és o dono desta igreja, toma a frente. Senhor Jesus, peço-te, abra o mundo espiritual nesta noite, Senhor Jesus. Senhor, lembra-te de nós que somos falhos e pecadores. Lembra-te de mim, Senhor, que sou apenas pó e cinza na tua presença. Senhor Jesus, a cada um aqui tem dentro de si uma partícula tua, ó Pai. Uma partícula, Senhor, algo que nos faz ter saudade do céu. Ah, Espírito Santo, venha incendiar os corações. Espírito Santo, venha renovar a esperança nos corações. Venha renovar e venha fazer voltar a acender as chamas dentro de cada coração. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. O que faríamos nós se não fora o Espírito Santo nas nossas vidas? Aonde estaríamos nós se não fora o Espírito Santo nas nossas vidas? Espírito Santo, auxilia-nos a lembrar da Tua palavra, Senhor, em vários momentos e situações de nossas vidas. Porque, ó Pai, muitas são as situações, muitos são os altos e baixos, mas em todo o tempo, ó Senhor Jesus, olhamos para o alto. Em todo o tempo, olhamos para os mais altos montes. Em todo o tempo, olhamos para Ti, porque sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa resposta, é do Senhor que vem o nosso milagre, é do Senhor que vem a nossa vitória. Deus poderoso, venha incendiar os corações nesta noite. Espírito Santo, tens legalidade de passear na nave da tua igreja. Espírito Santo, tens legalidade em nossas vidas, Espírito Santo. Trabalha conforme for o teu agir e o teu mover em nossas vidas. Espírito Santo, continua envolvendo. Espírito Santo, continua bradando em nosso meio, Espírito Santo. Continua nos auxiliando. Espírito Santo, peço-te, guarde os nossos corações. Espírito Santo, peço-te, guarde os teus escolhidos, guarde os teus remanescentes, porque muitas são as ciladas do adversário, muitos são, Senhor Jesus, as armadilhas do inimigo, muitos são, ó Pai, Senhor, e
que ardilosa é, Senhor, a mente do nosso adversário. Guarda os nossos corações, ó Deus, que venhamos estar revestidos com as armaduras do alto, revestidos com a armadura do céu. Ah, Senhor, guarda as nossas emoções, guarda os nossos sentimentos, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda, Senhor, os nossos relacionamentos, ó Pai, guarda, Senhor Jesus, aquelas pessoas a quem amamos, guarda casamentos, Senhor Jesus. Vai visitando hoje, nesta noite, casamentos aqui neste lugar, Senhor. Faça, Senhor, amadas, Jesus, o Senhor pode todas as coisas. Sim, Jesus, haramandeas. Senhor Jesus, guarda, Senhor, vai visitando lares, vai visitando famílias, ó Pai. Porque muitos, Senhor Jesus, se dispuseram e não é em vão essa vinda até este lugar. Não é em vão, ó Pai. Não é em vão, mas o Senhor que faz a obra, é o Senhor que visita, enquanto estamos aqui adorando Senhor Jesus, adoramos ao Senhor Deus da terra, enquanto estamos aqui ouvindo e aprendendo da Tua palavra, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, está visitando os nossos lares. O Senhor, através do Espírito Santo, está visitando os nossos familiares. O Senhor está fazendo mudança naquele coração que está como que de pedra, endurecido, mas o Senhor é o Deus que quebranta, o Senhor é o Deus que amolece o coração, o Senhor é o Deus que traz amor a essas vidas. Jesus, intercedo por cada homem e mulher aqui nesta noite. Espírito Santo, em nome de Jesus que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, joga por terra todo o impedimento, joga por terra todo o embaraço, joga por terra, Senhor Jesus, aquilo que nos traz distração para não ouvir da Tua palavra. Joga por terra, retira os tampões dos ouvidos, Jesus. Vai retirando os tampões dos ouvidos, Senhor, para que ouvindo a Tua palavra venhamos a entender, e entendendo a Tua palavra venhamos a gravar em nossos corações. Retira também as escamas dos olhos, Senhor. Retira as escamas dos olhos, pois ouvindo a Tua palavra, temos então entendimento. Ouvindo da Tua palavra, Senhor Jesus, não andamos mais em escuridão e nem em trevas. Senhor Jesus, o Senhor, pela Tua palavra, não... Dito é a varoa que tem a sua confiança no Senhor. Intercedo pelo anjo da igreja, intercedo pelo nosso pastor Barbosa, que tem trazido ensinamentos grandiosos e de grande valor a este lugar. Te agradeço pela vida dele, Senhor, derrama da Tua sabedoria, e da sabedoria que o Senhor tem derramado na vida dele, compartilha também com os membros desta casa, compartilha também com os obreiros desta casa, compartilha também com as nossas vidas, Senhor, porque necessitamos, ó Deus, e estamos sedentos dos Teus conhecimentos, estamos sedentos da Tua palavra, porque a Tua palavra ela se renova, e a Tua misericórdia ela também se renova. A Tua misericórdia tem se renovado dia após dia em nossas vidas. Graças te dou, Senhor, porque tem renovado o ar de nossos pulmões, tem renovado os nossos corações, tem renovado as nossas vidas. Senhor Jesus, vai dando um renovo, ó Pai, para que venhamos viver o Teu avivamento. Senhor Jesus, venhamos viver, ó Pai, o novo de Ti, o algo novo, Senhor, que não venhamos a cair na mesmice, mas nos tornarmos valorosos diante de Ti. Levanta Gideões, levanta, Senhor, os Teus valentes, levanta, ó Pai, os Teus corajosos, porque o Teu ministério precisa. Grande é a obra, e a obra não é de homem, não é de mulher, a obra não é de carne nem de sangue, mas a obra é do Senhor Jesus. E nessa luta temos a certeza que o Senhor Jesus ele está conosco. Sim, Senhor, a Ti, Jesus, e somente a Ti seja dada a honra, a glória, toda a majestade e todo o louvor para sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Passa a direção do trabalho para o nosso pastor. Amém.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de poder estar aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor na beleza da sua santidade. Amém? O pastor Barbosa vai estar ausente hoje, mas pediu para nós estar aqui na direção do trabalho. O pastor Leandro irá trazer o ensino da palavra do Senhor daqui a pouquinho. Amém? Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus de ver a igreja reunida aqui neste momento, e com certeza Deus tem colocado um estudo no coração do pastor Leandro. Amém? Vamos aproveitar bem o momento, né? Eu estou sorrindo porque o pastor perguntou: e aí, pastor Samuel, o que você acha? Você traz o estudo ou o pastor Leandro? Eu falei: não, pastor, deixa com o pastor Leandro, que eu ainda estou me recuperando ainda, né? Das noites mal dormidas. Amém? Quero louvar o Senhor com o hino. Logo em seguida o pastor Leandro vai estar dando um estudo aí da palavra do Senhor. Põe aí para mim um louvor. Se tiver aí Vitorino Silva, Não Chores Mais. Amém? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Estou sentindo Deus aqui, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nos ajuda aí a louvar ao Senhor. Eu achei que o Tiaguinho ia estar aqui com a gente para nós cantar um hino da harpa, né? Fica mais fácil cantando com ele tocando. A não ser se o Mateus toca algum hino da harpa, né? Mas o Mateus está meio escondidinho, também as guitarras parece que não estão aqui. Mas vamos louvar o Senhor com esse louvor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se houver algum erro, os irmãos nos perdoam. Porque esse tempo, essa mudança de tempo aí sempre judia um pouco da garganta da gente, né? Mas louvado seja Deus. Vamos nos adaptando, né? Até as coisas voltarem ao normal, né? Devagarzinho nós vamos chegando, estamos chegando lá, né? Tá aí os ar-condicionado. Assim vamos ajustando aí aos poucos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meu coração está alegre, viu, irmão? Louvado seja Deus. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo mudou a minha vida, enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de espinho que puseram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não, não chores mais, não chores mais.
amparo, teu Salvador. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Nessa alegria extravaso o meu contentamento. Cristo livrou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz e a coroa de espinhos que cravaram em Jesus. Não chores mais, não chores mais, disse Jesus, quando minha alma resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo. Teu Salvador. Não chores mais. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Essa é a razão de me louvar o nome do Senhor Jesus, viu, irmão? Glória a Deus! Eu estava até conversando com a irmã, com a mãe do Li, nossa irmã Rosa. Estava conversando com alguns irmãos que a pequena Sofia, ela resolveu despertar de madrugada, né? Eu estava falando, teve um irmão que me ligou dando risada, mas não se preocupa não, você vai chegar lá, viu, irmão? Vai chegar lá. Aí sabe o que eu descobri para ela ficar quietinha, tranquila? Essa madrugada ela estava muito agitada, minha esposa já estava meia sem dormir, né? Falei, filha, vai dormir que eu cuido dela. Era isso 2:30 da manhã. Aí eu vou para lá, meu Deus, essa menina não para. Jesus, Espírito Santo, me dá sabedoria. Aí sabe o que Deus falou comigo? Cante. Aí eu comecei a cantar. Haverá paz no vale. Pastor Leandro, essa menininha regalou os olhos para mim, fez um biquinho, ficou sereno e tranquilo. Falei, Jesus, quase 2 horas cantando, louvando ao Senhor, para a Sofia poder dormir, amém? Vamos nos colocar de pé, pastor Leandro, vem aqui para cima. Louvado seja Deus. Enquanto o pastor Leandro está chegando, nós vamos orando, glorificando e exaltando. Mas ela não se preocupa não, ela vai crescer, irmão. Ela vai crescer. Ela vai cantar para mim poder dormir, né? Oramos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este momento, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado a nós. Obrigado, Senhor, por ter recebido o nosso louvor, a nossa gratidão, o período de oração. Agora, neste momento, o pastor Leandro está com a responsabilidade de nos trazer o estudo da Tua Palavra. Pai querido, tenho certeza que quando o pastor Barbosa falou com ele, o Senhor despertou
um estudo no coração do teu filho. Agora eu peço a ti, ó Pai, nos dá graça, sabedoria, para que nós possamos, Senhor, absorver bem esta palavra, Senhor, que possamos viver essa palavra, e já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Podemos assentar, meus irmãos? A paz do Senhor, queridos. Meus irmãos, eu estava ontem no meu lar e o nosso pastor, ele me ligou e falou comigo: pastor, o senhor vai levar o estudo amanhã. E eu falei para ele: pastor, poderia ter avisado antes, né? Eu falei, pelo menos uns 2 anos antes não teria problema nenhum. Mas eu falei para minha esposa: amor, vai dormir que eu vou ficar aqui de madrugada, porque amanhã a gente trabalha. Eu falei, eu vou ter que fazer algo, como Deus usou aqui o pastor Samuel, né? Eu sentei lá no computador na cozinha e fiquei lá, pedindo, orando a Deus e fazendo um estudo para que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao teu coração nesta noite. E, meus irmãos, eu não poderia deixar de falar de Bíblia, né? Que é a palavra que Deus nos deu, né? Então, vamos começar falando sobre bibliologia. O que é a bibliologia? O que vem a ser a bibliologia? É a doutrina acerca das Escrituras. O que vem a ser uma doutrina? Uma doutrina é um ensinamento. É o ensinamento que as Escrituras, elas passam para a gente. Esse livro que nós temos na mão, que são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, quando foi traduzida, a primeira tradução que foi feita dele, é chamada de Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Quem fez essa tradução? Um rei Ptolomeu fez essa tradução do hebraico para o grego. Todavia, quem lia a Bíblia tinha dificuldade com as palavras, com os versículos de entendimento. Então, Jerônimo, ele fez outra tradução, que é chamada de Vulgata, que nada mais é do que vulgar, uma palavra vulgar, uma palavra mais simples. E hoje nós temos várias traduções, a que nós usamos Almeida, Revista e Corrigida. Anterior à Bíblia, nós temos a Halachá. O que era a Halachá? Já vou entrar no estudo já para você entender. O que era a Halachá, meus irmãos? Funcionava assim: quando alguém vinha perguntar alguma coisa da Torá a um mestre, ele dizia: como você lê? Ele devolvia para você a pergunta que você fez a ele. E dependendo como fosse a interpretação, na segunda vez, ele interpretou a primeira, interpretou a segunda. Quando ele interpretasse a segunda vez da mesma forma que foi interpretada a primeira, ela virava a Halachá. O que era a Halachá? A lei oral. Era a lei que era passada de geração em geração. Agora nós temos o quê? O Ketuvim. O que é o Ketuvim? Ketuvim são os escritos, é a Bíblia em si e os profetas. Se nós começarmos a entendermos, embora contenha a Santa Escritura uma doutrina perfeita, aqui nada se pode acrescentar, pois que nela aprouve a nosso Senhor revelar os infinitos tesouros de sua sabedoria. Então, aprouve a Deus revelar a nós, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que Deus escolheu, aprouve a Deus revelar a nós o quê? Um tesouro. Que tesouro que é? A palavra. Então, a palavra, ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia. Nós não podemos fazer nada sem consultarmos a palavra. Por isso que às vezes, o que acontece? Quando nós estamos em alguma dificuldade, alguma situação passando em nossas vidas, nós não conseguimos saber o que fazer. E geralmente nós vamos aonde? Num pastor.
Porque nós entendemos que o pastor, ele conhece a palavra, ou é experimentado na palavra. Por isso que essa igreja aqui, meus irmãos, ela tem um diferencial. Graças a Deus, o nosso pastor, ele é zeloso pela palavra. É difícil nós vermos isso, mas o pastor Barbosa, louvado seja Deus, ele é zeloso pela palavra. Por isso que nós aprendemos, por isso que nós crescemos. Não há amor maior do que vir pregar a palavra aqui, seja ela de correção, seja ela de bênção, seja ela de repreensão, não importa. É o Espírito Santo de Deus que usa os seus instrumentos para falar ao nosso coração. Vamos continuar aqui. Entretanto, a pessoa que não seja bastante experimentada no seu manuseio e entendimento necessita de certa orientação e ajuda. Viu o que eu acabei de falar? Isso é normal. Ah, pastor, mas eu chegar até um pastor, ou até um diácono, até um obreiro, até alguém que é experimentado na palavra para perguntar, é normal? É ótimo. Faça isso. É isso que nós temos que fazer. Se ele não souber, ele vai passar para o outro. Se ele não souber, o outro vai passar para o outro. E assim por diante. Ah, pastor, mas eu consulto agora na internet. Eu puxo aqui na internet e já vai sair. Não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Você puxar na internet, o que acontece? Às vezes vão ter interpretações que elas não são bíblicas. Entende isso? Existe uma aula que chama hermenêutica. A hermenêutica é o quê? Nada mais é do que a interpretação da palavra. Ela vai nos ensinar a interpretar a Bíblia. Ciência que interpreta a palavra. Então, quando nós fazemos essa matéria ou estudamos, nós entendemos que a Bíblia, a maioria dela é interpretada literalmente. Você entende isso? Eu não posso interpretar algo que é literal de uma forma alegórica. Por exemplo, uma vez o rapaz estava pregando e falou que o sicômoro, a árvore que Zaqueu subiu, era a igreja. Aí eu falei, então Jesus mandou ele descer da igreja? Mandou ele sair da igreja? Você entende isso? É literal, era uma árvore. Zaqueu desceu da árvore. Não tem nada de espetacular nisso. A Bíblia é traduzida literalmente. Por que nós somos chamados ou vistos, né, pelos batistas ou presbiterianos? Nós somos vistos, os pentecostais é visto como um povo que não estuda a Bíblia. Você já percebeu isso? Quando você fala com um batista, quando você fala com um presbiteriano, eles olham, você é pentecostal? Por quê? Eles acham que, tipo assim, como nós traduzimos ou interpretamos a Bíblia alegoricamente, então nós estamos interpretando de forma errada. Por isso que nós temos que buscar ajuda para que nós venhamos interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ela diz. Isso é muito importante. A Bíblia ela é simples. Ela fala desde uma criança até um doutor. Por mais que a pessoa estude, por mais que a pessoa já leu a Bíblia 250 vezes, ela nunca vai chegar nos mistérios de Deus. Ela nunca, porque nós somos limitados. E Deus é ilimitado. Nós somos finitos e Deus é infinito. Então nós nunca vamos chegar em todos os mistérios de Deus. Por isso que nós, quando lemos a Bíblia, é importante nós orarmos antes. É importante nós fazermos uma oração. Para quê? Para que o Espírito Santo, ele venha, então, iluminar o nosso entendimento e nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Você já viu aquele negocinho assim? Quando eu comecei na minha caminhada, era muito assim, lembra? Não sei se os irmãos já fizeram isso, mas eu já fiz. Você estava passando por uma situação difícil, aí você abria a Bíblia e colocava o dedo e lia. Aí se tivesse na Bíblia falando que tinha que morrer. Entende isso? Você entende isso? Eu fiz isso já, meus irmãos, por isso que eu estou falando. Eu fiz, eu nasci no fogo. Eu fui batizado 8 horas da noite, que começou, e 2 horas da manhã, eu estava trocando de língua e colocava a mão no povo, o povo caía. Quando chegou o marido da obreira da casa que eu fui batizado, eu falei para ele, volta, que você estava no adultério. Você entende isso? Porque Deus, e como eu fui batizado, isso é impressionante.
Eu fui batizado de bermuda, descalço e de camiseta regata, irmão. Você acredita nisso? Porque havia algo entre mim e a minha mãe, que eu não conseguia tirar do meu coração. E tinha uma serva de Deus lá que falou para mim assim, olha, Deus vai tirar hoje, vai arrancar hoje. Por quê? Eu estava orando, meus irmãos, porque eu não conseguia perdoar a minha mãe, pelo que ela havia feito. Eu não conseguia. Então eu falava para Deus, Deus me ajuda. Eu não consigo perdoar ela. Por que eu olho para ela e não consigo perdoar ela? Quando eu faço o que eu vou, eu não vou. Eu travo. Saia. Mandaia saia. Jesus está na casa, meus irmãos. Deus está na casa. Precisa liberar o perdão. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, presta atenção. Eu quero que você entenda isso. O pastor deu uma aula sobre perdão aqui e algumas pessoas tiveram algumas dúvidas. Sabe por que nós temos dúvidas? Porque não é o que acontece fora, não é o que acontece com a pessoa, é o que aconteceu dentro. Entende isso? Não importa o que aconteceu com a pessoa, é o que aconteceu dentro. Eu não conseguia. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que 2h da manhã nós saímos da casa da obreira, a minha vontade era ficar parado na porta da casa da minha mãe, esperando ela abrir, para mim me ajoelhar e pedir perdão para ela. Entende isso? Você entendeu isso? Por quê? Encheu do Espírito. A carne, ela não domina mais. Então, como a carne não domina mais, então agora eu posso ser guiado pelo Espírito. E eu sendo guiado pelo Espírito, pouco importa o que a outra pessoa fez. Vocês entenderam? Isso é importante vocês entenderem. Não importa o que a outra pessoa fez. Não importa o que vai acontecer externamente. O que vai acontecer externo nunca vai abalar aquilo que aconteceu internamente. Entende isso? Por isso que hoje é normal eu pedir perdão para minha esposa, pedir perdão para minha mãe, seja para quem for, é normal, faz parte da nossa vida. É preciso, Deus está falando com alguém aqui, tá? É preciso pedir perdão, é preciso liberar o perdão, é necessário, é o nosso exemplo. Tá? Meu pai fez, meus irmãos, se eu contar que meu pai já fez comigo várias coisas. Quando ele veio, eu fui lá, abracei ele, coloquei um vídeo, eu pregando o evangelho para ele, ele começou a chorar. Entende isso? E quando eu fui pregar, ele aceitou a Cristo, eu tinha acabado de pregar. Entende isso, meus irmãos? Isso é Deus que está trabalhando no meu e no teu coração. Não importa, mas você vai dar vários motivos e eu sei que você está certo. A pessoa fez, a pessoa magoou, a pessoa rejeitou, a pessoa te humilhou, a pessoa te xingou. Não importa. Importa você e Deus. Entendeu isso agora? Importa você e Deus, faça isso, que você vai ver o peso. Quem não consegue perdoar ou liberar o perdão, meus irmãos, sempre vai andar assim, ó, vai carregar esse peso. É um veneno que você mesmo toma. Entendeu isso? Não é a pessoa, é você mesmo que está tomando esse veneno. Então está na hora de você jogar esse veneno fora. Está na hora de você jogar o veneno fora e fazer aquilo que Deus mandou. Vai ser de fácil? Não. Mas o Espírito Santo está contigo para te ajudar a fazer e a realizar isso na tua vida. Meu Deus, para saber que deva nela buscar, a fim de não vaguear. Vamos lá, para saber que deva nela buscar, a fim de não vaguear incertamente. Ao contrário, alcance uma rota segura que lhe faculte atingir sempre o fim a que a convoca o Espírito Santo. Entendeu o que está falando aqui? O parágrafo? Ele está dizendo o quê? Para que nós não venhamos ficar vagueando para lá e para cá, então nós temos que nos ater à palavra, aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Por quê? Quando nós começamos a procurar coisas, com certeza nós vamos achar. Mas o caminho é reto, é o caminho da Bíblia. Pensa num caminho reto que eu e você tem que chegar do outro lado. Só que no meio desse caminho, por causa das dificuldades, por causa das vicissitudes da vida, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a entrar de lado. Entramos para um lado e entramos para o outro, no meio do caminho. Sendo que o caminho é
reto. O caminho que eu e você temos que trilhar é o caminho da palavra de Deus. Essa é a nossa bússola. Não vai sair disso nunca. Por quê? Deus que deixou para nós, o Criador dos céus e da terra, preocupado comigo e com você, o que Ele fez? Vou deixar a palavra para eles. Quando eles precisarem, eles vão saber onde procurar. Quando eles precisarem, eles vão ter onde procurar. Quando eles precisarem, eu vou ensiná-los como eles devem fazer. E é isso que nós devemos fazer. O famoso pai da igreja, João Crisóstomo, disse certa vez com propriedade que lhe era peculiar: quando a vida é corrompida, ela concede uma doutrina que combina com ela. Certamente Crisóstomo não ficaria indignado se eu, de certo modo, invertesse a sua máxima para afirmar outra verdade do mesmo porte. Quando a doutrina é corrompida, ela concebe uma vida que combina com ela. O que ele está dizendo aqui, João Crisóstomo, meus irmãos? De quem foi João Crisóstomo? Foi um dos pais da igreja. Por que ele é chamado de pai da igreja? Quando os apóstolos morreram, então o que começaram a fazer? Os apóstolos começaram a levantar pessoas. E essas pessoas, elas foram chamadas de pai da igreja, porque eles escreviam e eles ensinavam a palavra. Então, quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Se a minha vida é corrompida, então eu vou viver dessa maneira. Por quê? Eu não estou vivendo de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu acho que devo viver. Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu ouço as pessoas falarem. Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu vejo as pessoas fazerem. Isso é normal. Sabe por quê? Porque nós não temos o costume de ler a palavra. Se nós, os bereanos, quem eram os bereanos? Os bereanos, meus irmãos, eram pessoas que enquanto o pregador estava pregando, eles estavam na palavra, vendo se o que ele estava falando estava de acordo com a palavra. Então é isso que nós temos que fazer. Quando nós ouvirmos alguma coisa, quando nós vemos alguma coisa, então nós temos que ter a certeza de que isto é palavra de Deus. O que vai cercear um pastor dele não fazer besteira? O que vai cercear ele? A palavra. O pastor vai buscar onde? Na palavra. A fonte é essa daqui, a minha e a tua. Não tem outra fonte, não tem outro segredo. Está aqui, é a palavra de Deus. Amém? Vocês entenderam isso? Você viu que eu estou falando sobre a palavra, porque isso é muito importante. Não importa, mas pastor, eu não consigo ler, eu não vou conseguir ler a Bíblia inteira, mas tenha fé e aplique aquilo que você leu. Entendeu isso? Eu não consegui ler a Bíblia inteira, mas tenha fé, aquilo que você aprendeu, aquilo que você leu, aplique isso na tua vida. Tiago falou, não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É isso que nós temos que ser, porque se nós formos somente ouvintes, nós entrarmos aqui, ouvimos e fomos para a nossa casa, nada vai mudar, irmão. Entende isso? Entende isso? Se eu e você não quiser a mudança não vai acontecer. Então, a carne, ela milita contra o espírito. Aonde está isso, pastor? Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, nós vamos ver as obras da carne e nós vamos ver os frutos do Espírito. Então, quando eu agora aceitei a Cristo, como que eu aceito a Cristo, meus irmãos? Eu reconheço que sou pecador, então isso vai gerar arrependimento no meu coração. O arrependimento no meu coração, então agora eu vou pedir perdão pelo que eu fiz, porque eu reconheci que eu era um pecador, e vou aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então o que acontece comigo? Eu sou justificado, eu sou santificado. Então quando Deus olha para mim, Ele não vai ver mais o Leandro. Quem que Ele vai ver? O filtro é Cristo. Entendeu isso? Por isso que nós não somos consumidos, porque a misericórdia de Deus que está na nossa vida. É por isso que as pessoas não entendem como você chora, como você tem dificuldade, como você vem para a igreja, como você faz as suas coisas e sempre está com Cristo, porque quem te sustenta é Deus. Você entendeu isso? É Deus que te sustenta. Talvez você olhe para trás agora e diga assim: eu não sei nem como é que eu estou aqui, eu nem sei nem como é que eu cheguei aqui, eu não sei nem, Deus, eu nem sei como é que eu passei por aquela luta, que eu pensei que não ia acabar. Porque Deus te sustentou. Entendeu isso?
Aleluia. Quando a palavra de Deus é negligenciada, a religião pura e verdadeira desaba. Quando ela desaba, ninguém pode nem será salvo. A Bíblia é a única base da doutrina cristã. Por isso, se o conceito formulado sobre as Escrituras for errado, todas as outras doutrinas serão afetadas de modo negativo. Entendeu isso? Por isso que você, às vezes, vamos ter um entendimento aqui bem simples. Às vezes você vê outras pessoas de outras religiões dizendo assim, ah não, mas todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. Não, não é todo mundo é de Deus. Isso não funciona. Não é assim, tá? Isso aqui não tem problema. Se está falando de Deus, é bom. É assim, meus irmãos? Se está falando de Deus, é bom? Nem sempre. Entendeu isso? Por quê? Pode estar fora daquilo que Deus deu para mim e para você. Entende isso? Tem que estar dentro da palavra. Pode fazer chover canivete do ar. Não tem problema. Está fora da palavra? Então eu não quero saber. O que, meus irmãos, presta atenção. O que eu acho, eu vou colocar eu. O que eu acho sobre certos assuntos é secundário. O que é importante? O que a palavra diz. Entendeu isso agora? Você entende? O importante é o que a palavra diz. Então, quando alguém falar alguma coisa para você, ou for aconselhar você, a primeira pergunta é, qual que é a base bíblica para isso? Entendeu agora? Como você vai já esclarecer tudo aquilo. Se a pessoa não tiver base bíblica, o que ela vai começar a fazer com você? Não, mas olha, aqui é assim. Não, mas olha, mas ela não vai te dar base. Você vai falar assim, qual é a base bíblica para isso? Aonde tem base bíblica isso? Aí ela vai falar, não, no versículo e no livro tal, pode procurar lá que você vai achar. Ok? Palavra de Deus. Aceitamos. Entendeu isso? Vamos lá. Portanto, se uma pessoa não tiver uma ideia correta acerca da Bíblia, isso também influenciará no seu modo de andar e de agir ou de viver. Se eu não sei, por exemplo, se eu não sei a dimensão de Deus, a grandeza de Deus, as características de Deus, os atributos de Deus, as qualidades de Deus, quando acontecer alguma coisa na minha vida, o que vai acontecer comigo? Qual que é a aplicação disso? Eu vou ficar desesperado. Por quê? Eu vou achar que Deus não tem o controle. Por quê? A visão que eu tenho de Deus é pequena. É de um Deus pequeno. É de um Deus que não pode resolver. Ele pode vir até aqui. Daqui para lá, ele não pode mais. Porque agora, aos seus olhos, ficou impossível. Mas aos olhos dele, está tudo normal. Está tudo funcionando. Está tudo de acordo com o que ele tem na tua vida. Você entende isso agora? Entendeu agora? É o conceito que eu tenho de Deus que vai fazer eu agir diante da dificuldade que eu estou passando. Ah, mas pastor, e por que quando acontece a dificuldade eu me desespero? Exatamente por isso. Porque você precisa ter o conceito dele e exercitar a tua fé nesse conceito. Entendeu agora? Entendeu? Ah, mas a minha fé é pouca, mas a oração não. A sua fé pode ser pouca, mas a tua oração ela não vai. E Deus, ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Se eu e você falarmos a verdade para ele, se eu e você formos verdadeiros, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Você já viu isso? Era para você estar glorificando ele agora. Era para você estar adorando ele agora. Era para você entender que por mais que você passou um dia, uma semana ou um mês, que você pecou, se você ajoelhar e se arrepender dos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te colocar de pé de novo. Sabe quem que vai apontar, igreja? Sabe quem que vai julgar? Eu e você. Eu e você nós vamos apontar. Eu e você nós vamos julgar. Eu e você vamos falar, mas olha, pecou, não pode. Você entendeu? Da galaia. Mas Jesus, ele não é assim. Jesus não trabalha como eu e você. Olha uma interpretação bíblica bem simples. Quando Pedro vai até Jesus e fala assim, Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Não foi isso? Quem está vendo a atitude de Pedro está dizendo o quê? Nossa, olha que Pedro humilde. Não. Pedro estava praticando a soberba ali. Sabe por quê? Porque todo judeu, ele tinha o dever de perdoar o seu irmão
3 vezes por dia. Então Pedro, como ele estava andando com Jesus e se achava mais do que os outros, ele falou: Jesus, até quantas vezes se aparecer para Jesus, tomou uma raquetada? Funciona assim. Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? Jesus já falou: você quer se aparecer achando que eu não sei, que eu não conheço. Então eu não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vai se converter, Pedro. Você entende isso? Não interessa, meus irmãos, aquilo que eu faço. O que interessa é aquilo que motivou meu coração a fazer. Entendeu isso? O que eu faço, às vezes, ele pode ser julgado pelas pessoas de uma forma, mas o meu coração estava limpo e puro. Então Jesus aceitou. Entendeu? Agora, o que eu faço, eu posso me aparecer para o homem, mas Jesus não aceitou. Entendeu? E aqui nós estamos para servir o homem ou a Cristo? Como o pastor fala, quem é o dono da igreja? Se Jesus é o dono da igreja, então nós automaticamente vamos servir a Jesus. Só que esse servir a Jesus vai nos fazer o quê? Servir ao nosso próximo. Entendeu? Por que eu tenho que amar? Presta atenção, você tem que amar só o seu irmão da igreja? Não. Por que você tem que amar o ímpio? Por que você tem que amar aquele da tua família que você não gosta? Eu vou te dar só um motivo, eu não vou nem elencar aqui todos os motivos, que eu não cheguei nem na metade do estudo. Eu vou te dar um motivo só. Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Entendeu isso? É por isso que você tem que amar ele. Porque ele veio da mesma fonte que você. Quando um pai e tem mãe aqui, pastor Samuel estava falando disso. Tem pai e tem mãe aqui. Quando o pai e a mãe vê os dois irmãos brigando, o que eles fazem? Eles não querem saber quem estava errado. Vocês vão conviver junto. Vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Pede um desculpa pro outro. Pode pedir um desculpa pro outro. E vai ficar junto. Pode ir lá falar com ele. Não quero. Vai lá falar com ele. Vai lá pedir desculpa. Por quê? São irmãos. Os dois têm que conviver juntos. Aí depois que eles começam a ter maturidade, então eles começam então a se desculpar um com o outro. Começam a conviver um com o outro. Começam a ajudar um ao outro. Então a Bíblia diz sobre isso. Quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Está falando de criança, só criança aqui? Não. Está falando de quem aceitou a Cristo. Mas eu tenho 40 anos. Eu não sou mais criança. É maturidade espiritual, meus irmãos. Entendeu? Você aceitou a Cristo agora. Então as suas atitudes, elas vão ter que mudar. Vai ter que haver mudança. Outro dia foi um rapaz lá, meus irmãos, que não me via há muito tempo. Eu levei como elogio, meus irmãos. Eu dou toda risada. Ele falou assim para mim: que tipo de lavagem que fizeram em você? Mas eu não falo uma palavra que você responde que nem antigamente? Ele falou: meu Deus, cadê o meu amigo? Eu falei: não tem mais. Não tem mais, acabou. Se quiser agora, é Cristo. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Ele: Leandro, que tipo de lavagem? Eu falei: ninguém fez lavagem, querido. Eu falei: fica tranquilo. Eu falei: foi Cristo. Ele falou: mas eu nunca vi desse jeito, né? Ele falou: rapaz, você era ruim. Eu lembro do quartel. Ele veio aqui, igreja. Ele e a esposa veio aí. Ele falou assim: na época do quartel você era ruim. Você era o pior. Eu falei: graças a Deus, se Jesus chamou eu, chama qualquer um. É assim que funciona, meus irmãos. A humildade, ela sempre vai preceder, meus irmãos, a honra. A gente tem que considerar os outros sempre superiores a nós mesmos. Entendeu isso? Que nem hoje. Hoje o pastor Barbosa não está aqui. Quem é meu pastor aqui hoje? Pastor Samuel. Entende isso? Meus pastores. Eu tenho que respeitá-lo. Eu tenho que fazer de acordo com aquilo que ele está falando para mim fazer. Mas eu não vou obedecer porque está mandando. Cadê o Espírito Santo? Está onde? Você está sendo guiado por quem? Pela tua carne ou está sendo guiado pelo teu Espírito Santo? E eu estou falando isso quando é marido e mulher. Eu estou falando isso quando é família. Eu estou falando isso quando é filho. Entendeu? Quando a esposa fala alguma coisa que uma não vou fazer, não quero. É a sua esposa. Entendeu isso? Por que a gente tem a mania de colocar as melhores coisas? Já perceberam isso? É sempre para visita. A visita vem lá não sei da onde. Ele veio lá não sei da onde. Não, mas aí eu vou arrumar, mas aí eu vou colocar a xícara, a caneca mais bonita, a garrafa. Mas para a pessoa que está do teu lado, que é a pessoa da tua vida, que Deus te deu para você conviver e viver na eternidade, você não faz isso?
Entendeu a inversão de valores? Entendeu isso? Por que eu trato bem o de fora e o de dentro não? Entendeu? Por que o de fora eu faço as coisas e o de dentro não? Outro dia o rapaz me perguntou, falou para mim, pastor, eu estava lá no Uber e eu trabalho de Uber. E ele havia brigado com a esposa dele. Aí eu falei para ele, por que você brigou? Ah, ela atrasa demais. Mulher quase não atrasa, né? Ela atrasa demais. Ela atrasa demais. Aí quando ela foi entrar no carro, pastor, já estava um pavio. Aí eu falei, pegou fogo. Aí começamos a brigar. E aí a gente já foi e já vamos separar. Eu falei, nossa, porque ela atrasou? Não, aí começou um monte de coisa, né, pastor? Aí puxou o negócio lá da não sei da onde e veio tudo junto. Aí já virou aquele bolo. Aí eu falei para ele, você falou para mim que trabalha no Uber, não trabalha? Ele falou, sim. Eu falei, então, você trabalha no Uber. Se você estiver esperando o teu cliente lá, e o teu cliente atrasou, quanto você falou que sua esposa atrasou? Era 17 minutos. Seu cliente atrasou meia hora. Quando ele chegar no carro, eu falei, vou te falar o que você vai falar. Você vai falar para ele assim, bom dia senhora, tudo bem? Já liguei o ar-condicionado, a senhora pode sentar, nós vamos para onde? Essa é a sua fala. Com quem você não conhece, com quem você nunca viu, com uma pessoa estranha. Agora com a tua esposa, que é a mulher da tua vida, aí você quer xingar ela, quer gritar com ela dentro do carro, quer pôr ela para fora. Entendeu isso agora? Entendeu? Você precisa entender isso. Meus irmãos, eu quando eu não era cristão, coitada dessa mulher. Coitada dessa mulher. Ela é guerreira. Hoje, por isso que eu trato ela que nem uma princesa. Todo mundo fala, as minhas costureiras, a gente entra lá, minhas costureiras falam para ela, como que faz para ficar desse jeito? Ele vem aqui, dá risada e te abraça e não sei, parece estar namorando. Eu até brinco com ela às vezes no shopping, eu falo assim, amor, que os outros vão pensar que nós é amante, ó. Vai pensar que é amante. Tenho 22 anos de casado, irmão. 22 anos de casado. Então, quer dizer, eu falei, os outros vão pensar que é amante. É assim que tem que ser. Tem que haver brincadeira com a esposa, tem que haver intimidade com a esposa, tem que amar a esposa mesmo. É isso, Deus deu como Jesus, Ele cuida da igreja, nós temos que cuidar da nossa esposa. Ai, calaia, caia. Oh, Jesus, aleluia. Bendito Deus de Israel. Jesus está aqui, igreja. Eu sinto a presença dEle aqui. É isso, meus irmãos. Nós temos que o quê? Uma vez eu cheguei, meus irmãos, para o meu filho, quando ele estava falando da minha esposa, eu falei para ele assim, ó, porque agora os jovens é assim, né? Estou fazendo faculdade, tenho o curso de TI, e a linguagem é essa, e é assim agora. Aí, ó, pai, a mãe não quer estudar. Então, só o senhor estuda, a mãe não quer estudar. Aí começou a falar da minha esposa. Eu falei para ele assim, deixa eu falar um negocinho para você, meu dengo. Cala a tua boca. Porque antes de ser a tua mãe, ela é minha esposa. Então, quando você quiser uma esposa inteligente, uma esposa que estuda, vai arrumar uma para você. Eu estou satisfeito com a minha. Entendeu isso? Nunca mais ele falou nada. Eu falei, o dia que você vir falar da tua mãe, olha, na minha época dava tapa na boca, viu? Eu falei, agora eu tô frouxo, tô mole. Eu falei, eu tô frouxo, tô mole. Eu falei pra minha esposa, você acha que o menino vem falar uma coisa dessa pra mim? Onde que eu tô que eu não meto a mão nele? Eu falo assim. Porque, meus irmãos, isso é normal acontecer dentro da família. Você viu que Jesus está tratando com família aqui? Com perdão. Jesus está tratando o meu e o teu coração, para que a gente venha realmente praticar aquilo que a palavra diz. Que é simples, parece simples, mas é muito difícil. É muito difícil mesmo. Para mim chegar hoje no patamar que eu estou, com a minha esposa, filho, só Ele. Entende isso? É só Ele. Mas eu preciso querer. Eu preciso falar isso para Deus, expressar isso para Deus. Deus me ensina a tratar a minha esposa. Deus me ensina a tratar o meu filho. Deus me ensina a tratar a minha família. Deus me ensina a tratar o meu pastor. Deus me ensina a tratar os obreiros. Eu preciso pedir isso. Entendeu? Porque se eu pedir isso, outro dia um pastor amigo meu, estava conversando com ele, ele falou assim, às vezes, sabe, Leandro, eu fico olhando e eu vejo, os outros te enganam e faz isso, faz aquilo e você não está nem aí e Deus continua te abençoando. Outro dia minha esposa falou a mesma coisa.
Só que eu lembro de uma coisa. Quando eu estava em transformação, meus irmãos, eu era bruto. Eu era bruto. Eu falava para Deus, Deus, eu quero chegar num ponto que eu não quero mais cuidar de mim, eu quero que o Senhor cuide de mim. Então, se as pessoas forem me enganar, eu falei, o Senhor que vai ter com elas, não sou eu. Eu falei, eu só não quero sentir isso. Eu só não quero guardar isso no meu coração. Então, hoje, quando acontecem as coisas, muitas pessoas não entendem, mas eu pedi isso lá atrás. Entendeu? Eu pedi isso lá atrás. É necessário, meus irmãos. Ah, mas então eu vou ser bobo. Ah, mas aqui corre sangue de nordestino, de paraibano. O único sangue que tem que correr na minha, na tua veia é o sangue de Jesus Cristo. É o único sangue. Já viu? Tem pessoa que fala, a minha prima veio lá da Espanha. Aí, eu vim congregar, mas aí eu fui lá, sabe? Aí o pastor estava falando isso, estava falando aquilo, eu não concordo. Oh, Jesus. Eu falo, você conhece a Bíblia? Conhece Jesus? Porque você está falando comigo faz 20 minutos. Você só falou que você não concorda com nada. Eu falei, será que a igreja toda está errada, só você está certa? Presta atenção, meus irmãos, não existe igreja perfeita. E se alguém achar uma, não entra nela, porque senão ela vai deixar de ser. Entendeu isso agora? Entendeu a simplicidade da coisa? É simples. Às vezes fantasia, mas é simples. É simples. É isso, nós não somos perfeitos. O que nos faz é a obra vicária, é o sacrifício da cruz. Por isso que nós temos que nos refugiar e nos esconder debaixo da cruz de Cristo. É lá o nosso lugar, não tem outro. Não existe outro lugar. Deus te chamou para ser empresário, para você ter funcionário, amém. Deus te abençoe, é o up na sua vida. Mas Deus te chamou para ser servo de Jesus Cristo de Nazaré, para dar a vida eterna, a salvação. É para isso que Deus te chamou. E quando você entender isso, meus irmãos, eu tinha um problema com dinheiro, rapaz. Rapaz, pensa no... Meus irmãos, eu trabalhava em 3 empregos. 3 empregos. Trabalhava na Mil, trabalhava na Unicórnio e trabalhava na USP. Trabalhava em 3 empregos. Eu saía de casa na segunda-feira com o carro lotado de roupa e voltava só no domingo. Não via minha esposa, não tinha vida. Por quê? Dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. É isso que a gente pensa. O que a gente pensa? Eu preciso dar uma vida confortável para minha família. E a gente começa a colocar um monte de coisa no meio. Aí a gente vai falar que é a gente vai falar que é a casa, a gente vai falar que é a família, a gente vai falar que é a esposa, a gente vai falar que é a escola dos filhos, a gente vai falar um monte de coisa. Mas e Cristo? E Cristo? Meus irmãos, quando Jesus chamava eu para oração, que eu ficava em casa 4 horas orando, eu me sentia o pior homem do mundo. Por quê, pastor? Porque eu me sentia um vagabundo. Eu falei, como é que é isso? Os outros trabalhando e eu estou em casa orando? Eu falei, minha esposa está lá no trabalho e eu estou aqui em casa orando? Eu não entendia aquilo, mas fazia sem entender, porque não tinha conhecimento bíblico. Depois Jesus me avisou, falou, eu tinha que limpar essa pedra bruta. Como é que eu ia limpar essa pedra bruta você trabalhando? Entende isso? Então, hoje, meus irmãos, nós vivemos num país capitalista e a gente não é demagogo nem louco. Nós precisamos de dinheiro para viver, mas não precisamos correr atrás dele. É Ele que vem atrás de nós. As bênçãos não seguirão, mas eu preciso arrancar isso do meu coração. Entende isso? Se eu não conseguir, quando Deus ele pede para Abraão Isaac, o filho da promessa, ele queria matar Isaac? Não. Mas ele queria que Abraão tirasse Isaac do coração dele e colocasse Cristo. Entendeu? Ele não queria matar. Por quê? Abraão era politeísta. Abraão sendo politeísta, ele já estava acostumado que para amenizar ou aplacar a ira dos deuses, era-se necessário fazer um sacrifício. Então, quando, Vitor, ele pediu o sacrifício para Abraão, qual a mente de Abraão? Esse Deus é igual aos outros. É igual aos outros. Porque se lá eu fazia sacrifício, agora ele está me pedindo um sacrifício? Então é igual aos outros. Deus mostrou para Abraão que ele não é igual a ninguém, que ele é único. Entendeu isso? Por isso que chama Jeová Jireh. O monte do Senhor proverá. Você viu que é o nome composto de Deus? Jeová Jireh.
Essa é uma qualidade de Deus. Por isso que nós encontramos vários nomes de Deus na Bíblia. Por quê? Está o nome de Deus junto com a qualidade dele. Quando ele falou com Moisés, que ele falou para Moisés, eu sou o que sou, em outras traduções, meus irmãos, está escrito, serei o que serei. O que ele estava dizendo para Moisés, pastor Samuel? Moisés estava com medo. Moisés estava com medo. O povo, olha o tamanho do povo. Como que eu vou lá falar com o povo? Ele estava falando para Moisés, Moisés, o que você precisar que eu seja na tua vida, eu vou ser, Moisés. Não tem medo, não temas, Moisés. Pode ir, o que você precisar, a hora que você tiver medo, eu vou te fortalecer. Quando você não estiver fraco, eu vou te colocar de pé, Moisés. Quando você não souber, eu vou te dar sabedoria, Moisés. Quando você não conseguir se levantar, eu te levanto. Se precisar te carregar nas costas, Moisés, eu te carrego nas costas. É isso que Deus estava falando para Moisés. E é isso que ele fala para mim e para você hoje. Vamos voltar para o estudo, meus irmãos, senão eu não consigo terminar aqui. O pastor vai falar, você não deu nem o estudo, Leandro. Portanto, pode passar, irmão. Esse aí já foi. Com efeito, a Bíblia deve ser para o cristão um manual de padrões para a vida. Se não for assim, o homem estará à mercê dos seus próprios modos errados e pecaminosos de pensar, os quais fatalmente o conduzirão à ruína. Viu o que eu expliquei até agora? Deve ser lembrado que há pessoas que, apesar de professarem um conceito sadio da Bíblia, vivem em desacordo com isso. É claro que essas pessoas envergonham o Evangelho, suas vidas espirituais são um verdadeiro fracasso. Você vai encontrar pessoas que sabem ou que conhecem, têm um conhecimento bíblico, e ele faz coisas erradas, ele ainda continua fazendo as obras da carne. Por quê, meus irmãos? Por que nós perguntamos? Esse dia eu perguntei para a minha esposa. Entrou uma funcionária nossa lá, dizendo que era muito crente. Eu falei, amém, irmã. Ela entrava na minha sala e ficava me entregando as coisas. Aí eu ficava assim, eu falei, Jesus, ajuda ela. Eu falei, não provém de Deus isso, mas tá bom. Eu falei, porque, meus irmãos, dependendo da forma que você fala com a pessoa, você mata ela. Então nós não estamos aqui para matar, mas para dar vida. Entendeu? Então não é assim. Não é assim que se fala, você tem que conversar com a pessoa. Meus irmãos, o que aconteceu? Ela teve meningite e ela teve problema no ouvido. E esse problema no ouvido dela, você tinha que falar um pouco mais alto com ela. Ela trabalhou lá, meus irmãos e tudo, e eu mandei ela embora. Chegou uma folhinha para mim agora, um processo, ela falando que ela ficou com problema no ouvido por causa do barulho e do ruído que havia dentro da minha empresa. Você entende isso? Você entende isso? Aí a minha pergunta para Deus é: como que o senhor se sente vendo um filho seu fazendo isso? Como que Deus se sente? Como que o Espírito Santo se sente? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então, se eu vou colocar uma roupa, eu vou colocar roupa para a glória de Deus. Se eu vou em um aniversário, se eu vou em uma festa, eu vou nessa festa para a glória de Deus. Tudo que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. Então, eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. O que ela fez? Ela entristeceu? Não importa, meus irmãos, se eu vou ganhar, se eu vou perder. Minha esposa falou, nossa, amor, ela pediu 70 mil reais. Não importa. Não importa isso. Ah, mas pastor, e se o senhor perder? Deus paga. Entende isso? Deus paga, está tranquilo, está tudo bem. Entendeu? Essa é a nossa fé. É a nossa fé quando acontece algo. Não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, todo mundo tem. Todo mundo está jóia. Mas e quando acontece algo? Aí eu vou precisar. E aonde que minha fé, ela vai ser? Entendeu? É pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que a palavra, por mais que você não esteja entendendo, quando acontecer alguma coisa na tua vida, você vai lembrar da palavra. O Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra. Olha, você não pode fazer isso. Não pode ficar mais agressivo. Não pode xingar mais. Não, o crente não pode fazer isso. Quem roubava, que não roube mais. Né? Quem xingava, que não xingue mais. Tem que existir uma transformação.
Tem que existir. Faz um teste. Pega pessoas que conviveram com você há muito tempo e vai visitar elas. Vai. Aí você vai ver o que ela vai falar. Mas não vai visitar já falando assim, eu vou que nem um santo. Não. Vai visitar normal. Entendeu? Não, porque aí você vai se vestir de santidade, ela vai falar, nossa, como você mudou, e não mudou nada. Entendeu? Tem que ser assim, é o seu dia a dia, é o normal. Meus irmãos, aqui, ó. A revelação. O que é a revelação, meus irmãos? É basicamente o desvendamento de algo que era desconhecido, ou a manifestação de alguma coisa que estava escondida. No contexto judaico-cristão, essa palavra é usada para se referir à comunicação que Deus faz de si mesmo e da sua vontade. Aonde Deus faz comunicação de si mesmo e da sua vontade? Bíblia, palavra. Então eu só vou conhecer a Deus se eu meditar na palavra. E como que eu sei, meus irmãos, que eu estou próximo de Deus? Você já viu quando você tem... É sempre assim, né? Mas o jovem, quando você começa a namorar, você quer ver a pessoa toda hora, né? Quer ver a pessoa toda hora, eu quero ver ela toda hora. Ou quando você começa uma amizade, aí você fala, não, eu quero estar com a pessoa toda hora, eu quero escutar a voz da pessoa, porque eu quero estar com a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa. E esse conhecimento, ele vai se solidificando. Então você começa a entender a pessoa e acostumar com a pessoa e se adaptar à pessoa. Isso no seu casamento, nas amizades, na família, no trabalho, em todo lugar. Então eu preciso o quê? Tirar o meu eu, para que eu possa aceitar a pessoa do jeito que ela é. Eu não posso ter um estereótipo, já de que a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser assado, a pessoa tem que fazer isso, tem que falar aquilo. Não, esquece isso. Esquece isso. Não, Deus usa todo mundo do jeito que ele é. Deus não trabalha com forma. Entende isso? Deus não trabalha com forma. As irmãs que fazem bolo, sabe, né? Se eu colocar o bolo lá na forma, eu posso fazer 25 bolos. Todos os bolos vão ser iguais. Porque ele está dentro de uma forma. Agora, Deus, ele não trabalha com forma. Ele trabalha com formas. Ele trabalha com o quê? Personalidade, cultura. Ele trabalha comigo e com você. Por isso que nós não devemos nos comparar a ninguém. Por quê, pastor? Presta atenção. Se eu me comparar a alguém que é melhor do que eu, isso pode me entristecer. Se eu me comparar a alguém que é pior do que eu, entre aspas, isso pode me ensoberbecer. Entendeu agora? Então, você tem que ser melhor do que ontem. Você tem que ser a sua melhor versão de ontem. Não importa o que o irmão faz, o que o irmão fez, isso não importa. Importa o que você é em Cristo. Jesus, ontem eu pequei, ontem eu fiz, mas hoje eu não quero fazer mais. E acabou, esqueceu, que ele não se lembra mais. Ah, mas o meu irmão da direita e da esquerda está lembrando, o problema é dele. Não deixa ele lembrar do teu pecado. Não tem problema. Quem é o dono da igreja? É ele que tem que esquecer. É ele que tem que perdoar. Quem julga o seu irmão, julga a lei. Quem julga a lei, já não é mais observador da lei, e sim juiz. E juiz só tem um, Jesus Cristo de Nazaré. Está entendendo agora? Oh, aleluia. Assim, em termos teológicos, a revelação é o processo por meio do qual Deus desvenda ao homem seu caráter e os seus desígnios. O resultado desse processo também é chamado de revelação. Vamos estudar a revelação de Deus em dois aspectos. A revelação geral refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação. Meus irmãos, presta atenção. Refere-se ao testemunho que Deus dá de si mesmo a todos os homens por meio da criação. Meus irmãos, essa revelação geral é para todo mundo. É para todos, não é? Ou é só para mim e para você? Não, a criação está aí, a natureza está aí, o cosmos está aí, tudo eu e você estamos vendo. Logo, não existe uma causa sem efeito. Existe uma causa sem efeito? Não. Por quê? Se eu ver um relógio, eu vou lembrar de quem? Do relojoeiro. Se eu ver uma caixa de som, eu vou lembrar primeiro do marceneiro, depois de quem fez a caixa. Eu vou querer saber qual foi a causa. Isso é o efeito. Logo, eu vou chegar. Se eu procurar, eu vou chegar onde? Em Deus. Entendeu isso? Porque Deus é o Criador.
de todas as coisas. Não existe esse negócio de Charles Darwin, nada disso. É tão fácil, está aqui na Bíblia. É Deus que criou o homem. Deus criou eu e você. A Bíblia diz assim como não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, meus irmãos, nós temos que atentar para isso, atentar para aquilo que Deus se revelou. Eu não vou ler os versículos, porque senão vai atrasar um pouco. Da sua criação, da sua providência na história. Que providência na história, meus irmãos? Quem que dá a chuva? Nós plantamos. A semente está lá na terra. Quem que vai dar a chuva no tempo certo para que venha dar fruto? Não é Deus? Por isso que tem pessoas, quando você pergunta assim, você fala assim, foi Deus que me deu. Aí a pessoa vem e fala assim, se você não trabalhar, Deus não vai te dar nada. Entende? É falta de entendimento bíblico, porque é Deus quem nos dá a saúde, é Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos faz chegar no propósito ao qual Ele quer. O propósito é dEle. Meus irmãos, tudo que nós fazemos não é por nós, mas é por Ele. Entende isso? Não é sobre nós, não existe sobre nós, existe sobre Deus. A igreja ela é cristocêntrica. O que é isso? Cristo é o centro da igreja. Quando Cristo deixar de ser o centro da igreja, ela passa a não ser mais igreja. Ela pode ser uma seita, ela pode ser chamada do que for, menos de igreja. Presta atenção, então nós falamos da criação, a revelação geral da criação, falamos da providência e da consciência humana. Por quê? Todo ser humano sabe o que é certo ou errado, sim ou não? Todo ser humano sabe. Uns mais, outros querem tirar vantagem, mas sabe que estava fazendo errado. Então Deus nos deu uma consciência, para que eu e você entendesse aquilo que é certo e é errado. Então essa criação, essa providência e essa consciência, Ele deu a todos. A revelação geral alcança todos os homens em todos os lugares, mas não tem conteúdo salvífico ou redentor. O máximo que ela faz é expor alguns atributos de Deus, tornando os homens indesculpáveis por rejeitá-lo. Meus irmãos, presta atenção. Se eu estou vendo a criação, se eu estou vendo a providência, eu estou vendo um cosmos totalmente organizado. Um dia declara o outro dia, e assim por diante. O sol nasce para todos. Então, se eu estou analisando todo o cosmos, analiso a criação, vejo que há um algo por trás disso. Isso não pode ser pela obra do acaso. Isso não pode ser uma explosão, um Big Bang. Não, isso não pode ser. Isso tem alguém que rege todas as coisas. Então, o que acontece? Eu me torno indesculpável diante de Deus por rejeitá-lo, por não entender que é Deus que toma conta e que faz todas as coisas. Amém? Vamos para a próxima. É a revelação geral. Então, criação, consciência daquilo que é certo e errado, providência de Deus, alcance é o quê? Universal. O ser humano indesculpável diante de Deus. Para que quando chegar naquele dia, meus irmãos, ninguém venha falar, mas eu não sabia, mas eu não vi. Mas não. Todos vão ouvir a palavra de Deus. Nem um tio, nem um jota vai cair por terra de toda a palavra de Deus. Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo na sua mão. Não adianta, você pode ir para a direita ou para a esquerda e achar que Deus perdeu o controle. Nunca Ele perdeu o controle da tua vida. Nunca. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas pastor, por que eu estou passando por isso? Porque Deus está te aperfeiçoando. Meus irmãos, Deus não vai dar nada grande sem antes preparar a pessoa para receber. Você entende isso? Quando Deus falou que ia derramar a prosperidade na minha vida, você sabe o que aconteceu? Deus falou, eu vou derramar prosperidade, vou te dar prosperidade. Filho, eu vou te dar tanto, mas vou te dar tanto. E eu falei, nossa, agora vamos que vamos. Falei, vamos embora. Sabe o que aconteceu, igreja? Eu fui roubado. Acabaram com a minha empresa. Entraram na minha empresa. Dia 12 de fevereiro de 2021, foi? O ano passado. 12 de fevereiro. E olha quanto tempo Deus demorou para falar que ia derramar prosperidade. Meus irmãos, você sabe o que é chegar na tua empresa
e você levantar a porta e não ver nada? Estava minha esposa e meu filho inclinou a cabeça aqui no meu ombro e falou: pai, por quê, pai? O senhor não faz nada errado, o senhor é pastor, o senhor pega a palavra, o senhor não faz pirata, o senhor não faz nada, está vendo o que deu? Fazer as coisas erradas, as coisas certas. A minha esposa olhou para mim e falou assim: e agora, amor? Eu falei: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu ia falar o quê? Você entende isso? Mas, meus irmãos, o Espírito Santo me deu uma paz, uma calma tão grande que eu nunca vi na minha vida. A minha própria esposa olhava para mim e falava assim: ah, ele deve estar passado, né? Porque, tá parecendo um tonto. Meus irmãos. Aí o que aconteceu, meus irmãos? No outro dia, eu fui falar, a gente foi tomar banho, eu fui falar de Jó para ela. Ela falou assim: eu não quero saber, eu não sou Jó. Eu falei: não, amor, mas presta atenção, quando Deus foi abençoar Jó, é a palavra, eu estou falando da palavra. Quando Deus foi abençoar Jó, Jó perdeu tudo, porque Deus queria abençoar. Cala a boca. Fechou a porta do banheiro, meus irmãos, e foi embora. Meus irmãos, nesse momento eu ajoelhei dentro do banheiro, meus irmãos, comecei a chorar e falei para Jesus: Jesus, eu estou em paz, o Senhor tem me dado paz, porque eu tenho sentido isso. Eu falei: mas dá paz para minha esposa. Eu falei: porque nós somos uma carne só. Eu falei: como que vai acontecer, Jesus? Eu não sei, mas nós vamos trabalhar, vou pegar na enxada e vou trabalhar. Vou fazer o quê? Eu não sei mais o que fazer. Meus irmãos, quando foi à noite, nós viemos para um culto de Santa Ceia, aqui, lá na outra igreja, na Arrependei-vos lá. O pastor Barbosa falou que 6h15 da tarde, ele estava com a palavra, e 6h15 da tarde, Deus falou que era para mudar a palavra, que ele não ia pregar aquela palavra. Meus irmãos, quando ele abriu a Bíblia, ele fez assim, ó: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Meus irmãos, eu nem olhei para o lado, porque se olha para o lado dá choque. Se olhou para o lado dá choque. Já vai olhar e vai falar. Não, eu fiquei olhando para frente assim, ó. O olho encheu de lágrimas e eu fiquei olhando para frente. Falei: vou ficar olhando para frente, porque senão a mulher vai ficar brava. Meus irmãos, Deus usou o pastor Barbosa aquele dia como nunca. Foi tudo que eu tinha falado para ela no banheiro, deu. O pastor Barbosa falou do púlpito. E eu fui para casa, meus irmãos, quietinho, sem falar nada. Meus irmãos, tem que aprender isso. Quando acontecer alguma coisa na sua casa com a sua esposa, e Deus falar no púlpito, é assim, ó: não estou vendo. Não é. Se ela comentar, você comenta. Mas se ela não comentar, deixa para lá, que senão vai dar briga. Porque ela vai falar: por quê? Você já vai falar que é isso mesmo? Porque eu avisei. É isso que você vai falar. Meus irmãos, eu orando a Deus, e eles perguntavam para mim assim, ó: como que vai fazer agora? E os moletons que roubaram, os rolos de moletom, ficaram das 11 horas da manhã até 4 horas da manhã lá roubando, ninguém viu. Minto, a vizinha viu e não avisou ainda. Uma benção. Ai, você viu um furgão com um monte de gente entrando dentro, pegando o rolo, está tudo normal de madrugada? Eles estão trabalhando? Meus irmãos, eu não sabia o que fazer. Eu falei: o meu fornecedor me ligando porque os moletons eram dele. Eu falei: Jesus, e agora? Aí ele falou: Leandro, quanto que roubaram? Eu falei: nossa. Eu falei: tudo. Aí ele falou: quanto que tinha, Leandro? Eu falei: 480 mil. O quê? Mas você tinha seguro. Eu falei: mas pobre vai ter seguro, irmão? Seguro é Jesus, irmão. Eu falei: como que vai pôr seguro, irmão? Eu falei: deveria, mas não coloquei. Hoje as duas empresas têm seguro. Aí meus irmãos, o que aconteceu? Eu falei para ele: acabou, eu não sei, o que você quer fazer? Fez que é minha casa, meu carro, eu trabalho, você é escravo seu, vou fazer o que agora? Eu falei: ué, você tá me xingando e eu tô aqui na delegacia tentando fazer o boletim de ocorrência e você não deixa. Eu falei: deixa eu resolver aqui, depois eu vou resolver lá. Meus irmãos, eu tinha mandado um pedaço desse moletom que estava com defeito. Eu mandei para a loja, para a fábrica, que era da Urbano. Eu mandei esse moletom para lá que estava com defeito e falei para eles que era para devolver o moletom. Eles já tinham emitido uma nota que eles iam buscar o moletom. Eu estou na delegacia fazendo BO, o rapaz me liga de Minas Gerais e fala assim: o caminhão está encostando aí para pegar o moletom. Irmãos, eu falei: você deve estar de deboche, né?
Não, e aí eu estava nervoso, né, irmão? O pastor também fica nervoso. Eu falei, você está com deboche? Eu falei, ué, o moletom está comigo faz 2 meses, você não veio buscar, e hoje que roubaram, você que mandou roubar, então. Eu falei, ué, no dia? Ah, coincidência? Ele, você tá ficando louco, Leandro? Ele, o caminhão tá lá. Eu falei, manda aquela porcaria sair de lá, roubaram todos os moletom, você tá louco? Não tem mais nada lá, não. Eu falei, agora você que devia pagar. Que aí a gente já quer colocar a culpa em alguém, né? Alguém tem que pagar. Meus irmãos, quando eu voltei para a empresa, o dono da empresa falou assim, Leandro, como é que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Mas fala alguma coisa. Eu falei, vou pagar. Mas como você vai pagar? Também não sei, não tenho dinheiro. Meus irmãos, eu falava assim para ele. Aí ele falou, eu falei assim, ó, não foi 480, tá? Foi 482. Aí ele, eu admiro a sua honestidade. Ele falou, você tá assim? Eu falei, mas eu vou fazer o quê? Foi 482 mesmo. Meus irmãos, prestem atenção. Eu estou orando a Deus. Orando a Deus. A Urbano ligou para ele e falou para ele assim, ó, Renato, realmente as partes que ele mandou do moletom estava com defeito. Então os 480 mil nós não vamos cobrar, como roubaram, nós não vamos cobrar os 480 mil, vocês vão ter que pagar 240. Ele ligou para mim e falou, Leandro, eu tenho uma notícia boa para te dar, você é crente mesmo? Aí eu falei, então me fala. Aí ele, vai ter que pagar só 240 mil. Eu falei, nossa, essa é a notícia boa? Filho, 200, 400, é a mesma coisa. Não muda. A dívida é dívida. Quem deve 100, deve 1 milhão. Aí eu falei para ele, tá, essa é a notícia boa? Graças a Deus, né? Aí ele, não, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estava pensando aqui. Aí eu falei, estava pensando o quê? Aí ele, Leandro, desses 240, não precisa pagar os 240. Paga só 120. Eu falei para ele, já começou a melhorar, né? Falei de 400. Aí eu falei, Jesus, trabalha. Jesus me ajuda. O senhor sabe, eu estava trabalhando, eu não roubei ninguém, nunca enganei ninguém. Por quê, meus irmãos? Eu falo sempre isso na empresa. Não importa se as pessoas vão enganar a gente. Faça o que é certo. Você fez o que é certo? Quando você colocar seu joelho no chão e falar, Deus, me ajuda. Ele vai falar, vou te ajudar. Porque você estava fazendo aquilo que era certo. Entende isso? Isso em todos, relacionamento, amizade, igreja, empresa, todo lugar. Se você agir certo, debaixo da palavra de Deus, Deus vai lutar por você. Meus irmãos, daqui a pouco ele me liga e fala assim, no outro dia, Leandro, queria falar um negócio contigo. Eu falei, pode falar, pode xingar. Eu falei, deixa eu te perguntar um negócio. Quando que eu vou começar a pagar isso? Porque eu não tenho empresa mais. Como que eu vou pagar? Ele falou, Leandro, eu vou falar um negócio para você que eu nunca falei para nenhum fornecedor meu. Eu tenho 32. Eu nunca falei para ninguém. Aliás, fornecedor meu, ele é milionário, irmão. Ele falou, fornecedor meu, eu tenho que... há 6 anos que eu nem conheço. Mas você eu conheço. Ele falou assim, faz o seguinte. Vê o que você vai fazer na sua empresa aí e paga do jeito que você quiser e como quiser. Você entendeu isso, igreja? Você conseguiu entender que para mim era impossível, para mim não tinha jeito. Eu olhei a dívida e falei assim, não dá, mas eu continuei fazendo aquilo que a palavra me diz para fazer. Seja honesto, seja verdadeiro, faça aquilo que eu te mandei fazer, e eu vou pelejar por você. É assim que funciona. Mas ele fez, eu fui roubado. Meus irmãos, presta atenção. Foi os polícia lá, acharam a placa, endereço, achou tudo, porque meus amigos é tudo, polícia, tudo da inteligência, tudo. Eles me deram completo, aonde o carro passou e tudo. Só que tem um pessoalzinho que é daquela época que eu era do quartel ainda. E foi para a PM. Meus irmãos, eles chegaram assim na minha sala e falaram assim para mim, ô Lê, já chama. A gente só está esperando uma palavra sua para nós ir lá e matar. Eu falei, como é que é? Matar quem? Matar o pessoal? Ué, lógico, eles roubaram você, nós vamos matar eles. Eu falei, não, senhor. Eu falei, é isso que vocês vão fazer? Então, me dá as coisas. Me dá aqui, eu não quero que vá atrás. Aí ele falou assim, como é que é? Não quero que vá atrás. Deixa pra lá isso. Eu não quero mais. Meus irmãos, eu comecei a conversar e falar para eles. Falar de Jesus. Meus irmãos, um negão desse tamanho, que me viu nascer, ele começou a chorar e falou assim, eu nunca vi isso. Você falando que não é para ir atrás das pessoas.
Ele falou, se não é Deus, é quem isso? Meus irmãos, tudo nós fizemos. Dia 12 de fevereiro, me roubaram. Quando foi? Março, abril, maio. Hoje, meus irmãos, foi 2021, né? Nós temos 2 empresas com 40 funcionários registrados. Você entende isso? Por que eu estou falando isso, pastor? Para que você entenda que servir a Deus é servir com honestidade. É fazer as coisas não pelo que Ele vai dar, mas pelo que Ele é. Talvez hoje você está acostumado com troca, com barganha. Ah, Deus, eu vou fazer e o Senhor faz. Não. Fale para Deus, Deus, eu quero servi-lo porque eu amo o Senhor. Não por obrigação. Eu não quero fazer as coisas por obrigação. Eu quero fazer porque eu amo o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero ter o Senhor dentro das minhas entranhas e eu espalhar isso por onde eu for. Por onde eu for, eu levar o teu brilho, eu levar a tua palavra e as pessoas serem tocadas e transformadas por isso. Entendeu isso, meus irmãos? Não importa o que as pessoas façam, não importa o que acontece externamente, importa o que aconteceu internamente. E se internamente sarou, não tem quem derruba, não tem quem faça, não tem quem tire você da posição que Deus te colocou. Foi Deus que te colocou, foi Deus que te chamou. Se você está aqui hoje é porque Deus te escolheu e Ele tem uma obra na tua vida. Valorize isso. Diga a Deus, Deus, muito obrigado. Jesus, eu agradeço por ter uma igreja, eu agradeço por ter um pastor, eu agradeço pela comida, eu agradeço pelo café da manhã, eu agradeço por estar vivo. É isso que nós temos que dizer a Cristo. Talvez no começo você não diga verdadeiramente, mas depois você vai dizer, porque o Espírito Santo habita em você. Candaia, saia cá. Se coloca de pé, meus irmãos. Por favor. Meus irmãos, eu ia dar... Você vê o ensino aqui, meus irmãos? Tem um monte de coisa, mas eu não consegui. Vou falar para o pastor que eu não consegui. Olha aqui, meus irmãos. Tem folha até. Eu falei, Jesus, ajuda aí. Ô Deus, ajuda, nós não faz nada. Mas é assim, meus irmãos. A gente tem que honrar um ao outro. Olhe para o teu irmão com outros olhos. Olhe para a tua esposa com outros olhos. Olhe para o teu marido com outros olhos. Olhe para o teu filho com outros olhos. Não deixa para beijar depois, não. Beija agora. Não deixa para abraçar depois, não. Abraça agora. Não deixa para fazer depois, não. Faça agora. Você vai ver como muda. Se as pessoas não querem mudar, muda você. Muda você. Não tem problema. Mas vai me chamar de bobo, de tonto. Deixa. Deus é que vai honrar você. Entendeu isso? Eu vou orar e vou passar o microfone para o pastor Samuel, para que ele venha dar o termo, tá bom, meus irmãos? Deus, abaixa a cabeça, meus irmãos, fecha os olhos, por gentileza. Deus, a tua palavra foi pregada, Jesus. O Senhor viu, ó Pai, quantos estudos que eu fiz aqui, Senhor, mas o teu Espírito Santo quis falar de uma maneira diferente com o teu povo, Pai. Pai, que a tua palavra venha cair em terra fértil, Senhor, e que venha frutificar na vida dos meus irmãos, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, vê-los transformados, ó Pai, que a tua luz, o teu brilho, Pai, esteja estampado na face de cada um deles, Senhor. Leva eles, ó Pai, para casa, debaixo da tua bênção, debaixo do teu amor e da tua presença. Que eles tenham, ó Pai, uma ótima semana. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. As palmas louvem o Senhor, irmão. Amém? Eu passo para o pastor Samuel. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? É uma experiência e tanto. Estava até falando para o Tiaguinho. Tiaguinho, quando Deus faz a promessa que vai nos prosperar, né? Ao contrário, a gente começa a perder tudo, né? Para depois nós alcançar o patamar que Deus quer nos colocar, não é verdade, irmãos? Louvado seja Deus. Quando Deus falou que ia colocar o ministério na minha vida, que Deus ia me abençoar, a primeira coisa que aconteceu, irmão, nós perdemos tudo e começamos a andar de ônibus e muitas das vezes sair lá da Vila Formosa para dirigir o culto na casa dos meus pais a pé.
Falei, Deus, eu não estou entendendo. Aí Deus falou assim, mas não é para você entender mesmo. É para você glorificar o meu nome. Então, irmãos, toma posse aí dessa palavra que foi dita hoje, dessa experiência. Muitas das vezes, para Deus colocar nós num patamar, irmãos, né, Ele faz com que a gente, para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmão, nós vamos tirar nossos dízimos e oferta. Deus abençoe o pastor Leandro por esta palavra. Nós vamos tirar agora nossos dízimos e oferta para a manutenção da obra aí. Os irmãos sabem os nossos compromissos aqui com a igreja, né? Louvado seja Deus.